Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, capítulo 34. A consciência. Exaltar a consciência a seu justo lugar de autoridade. Deus propiciou ao homem mais do que simples vida animal. Ele amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Espera ele que aqueles pelos quais fez tão grande sacrifício demonstrem sua estima de seu amor, seguindo o exemplo que Cristo lhes firmou, levando vida que esteja em harmonia com a sua vontade. Espera que correspondam ao amor que expressou por eles, negando-se a si mesmo para o bem dos outros. Espera que usem ao seu serviço as faculdades da mente e do corpo. Ele lhes deu sentimento e espera que usem para sua glória esse dom precioso. Deu-lhes uma consciência e proíbe-lhes abusar de qualquer modo desse dom. Deve antes ser exaltado ao lugar de autoridade que lhe designou. Controlar a consciência e cultivar disposição amável. Devemos todos cultivar disposição amável, sujeitando-nos ao controle da consciência. O Espírito da Verdade torna melhores homens e mulheres aqueles que o recebem no coração. Ele atua qual fermento, até que o ser todo seja posto em conformidade com os seus princípios. Abre o coração que foi enrigelado pela avareza, abre a mão que sempre se manteve cerrada ao sofrimento humano, e como seus frutos vêem-se caridade e bondade. Uma consciência pura é aquisição maravilhosa. Uma consciência sem ofensa para com Deus e o homem é maravilhosa aquisição. Desprezar a consciência é terrível perigo. Dia a dia, homens e mulheres estão decidindo o seu destino eterno. Foi-me mostrado que muitos estão em grande perigo. Quando um homem faz ou diz qualquer coisa para alcançar o fim que tem em vista, nada senão o poder de Deus pode salvá-lo. Seu caráter precisa ser transformado antes de ele ter boa consciência, sem ofensa para com Deus ou o homem. O próprio eu tem de morrer, e Cristo tem de tomar posse do templo da alma. Quando, rejeitando a luz que Deus lhes deu, os homens abusam da consciência e a pisam aos pés, estão em terrível perigo. Periclita seu futuro bem-estar eterno. Satanás tenta sufocar a consciência. Satanás usa sua influência para sufocar a voz de Deus e a voz da consciência. E o mundo age como sob o seu controle. Os homens o escolheram como líder seu. Estão sob sua bandeira. Não querem ir ter com Cristo para que tenham vida. Possuídos de esquemas de prazer e divertimento, porfiam por aquilo que perecerá com o uso. Um só passo errado pode mudar a vida. A remoção de uma só salvaguarda da consciência, o deixar de fazer a própria coisa que o Senhor indicou, um só passo no caminho dos maus princípios, muitas vezes levam a uma inteira mudança da vida e atuação. Só estamos seguros ao seguir aonde Cristo toma a dianteira. A vereda se tornará mais clara, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A consciência violada enfraquece. A consciência, uma vez violada, fica grandemente enfraquecida. Carece da força de constante vigilância e oração incessante. A consciência violada torna-se indigna de confiança. Aquele que, após ouvir a verdade, lhe volve costas porque aceitá-la retardaria seu êxito em ramos de comércio, afasta-se de Deus e da luz. Vende a alma em mercado barato. Sua consciência será sempre indigna de confiança. Fez uma barganha com Satanás, violando a consciência que, se conservada pura e sincera, ter-lhe-ia sido de mais valor do que o mundo todo. Aquele que recusa a vida participa do fruto da desobediência, como fizeram Adão e Eva no Éden. A perda da integridade consciente paralisa as energias. Uma vez que percas a integridade consciente, tua alma torna-se para Satanás um campo de batalha. Tens dúvida e temores suficientes para paralisar tuas energias e tanger-te para o desencorajamento.
Uma vez afastado o favor de Deus, sabes que alguns de vós tentastes preencher o lugar, procurando compensar a perda do testemunho do Espírito Santo de que sois filhos de Deus, entregues à excitação mundana, associando-vos aos mundanos. A consciência violada torna-se um tirano. A consciência violada torna-se um tirano sobre outras consciências. Satanás controla a consciência obscurecida pelo álcool. O ébrio vende a razão por um copo de veneno. Satanás toma posse de sua razão, afeições e consciência. Tal homem está destruindo o templo de Deus. O beber chá ajuda a fazer essa obra. Todavia, quantos há que põem esses instrumentos destrutivos em sua mesa, sufocando assim os atributos divinos? O regime alimentar afeta a consciência. Alimento gorduroso e estimulante torna o sangue febril, excita o sistema nervoso e muitas vezes embota as percepções morais, de modo que a razão e a consciência são levadas de vencida pelos impulsos sensuais. Saúde e consciência. A saúde é uma bênção inestimável e mais intimamente relacionada com a consciência e a religião do que muitos imaginam. Afeta grandemente a capacidade da pessoa. Todo ministro deve sentir que, se quer ser um guarda fiel do rebanho, deve manter todas as faculdades em condições de prestar o melhor serviço possível. A consciência, eficaz agente na restauração da saúde. Se estáis sobrecarregados e cansados, não precisais encolher-vos quais folhas num ramo emurchecido. A disposição animada e jovial e a consciência clara são melhores do que drogas e serão eficaz agente na restauração da saúde. Possibilidade de estar conscienciosamente errado. Muitos entretêm a ideia de que a pessoa pode praticar qualquer ato que ela creia conscienciosamente estar certo. A questão é, tem essa pessoa uma consciência bem instruída, boa mesmo, ou é tendenciosa e distorcida por suas próprias opiniões preconcebidas? A consciência não se propõe tomar o lugar de um assim diz o Senhor. As consciências não se harmonizam todas, nem são todas igualmente inspiradas. Algumas consciências estão mortas, cauterizadas como com ferro quente. Pode haver homens conscienciosamente errados, assim como conscienciosamente certos. Paulo não cria em Jesus de Nazaré e caçava os cristãos de cidade em cidade, verdadeiramente crendo que estivesse ao serviço de Deus. Percepções humanas, guia instável. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Mateus 6, 22. Estas palavras têm um primeiro e um segundo sentidos, um sentido literal e outro figurado. São repletas de verdade com referência aos olhos físicos, com os quais vemos objetos externos. E são verdadeiras também em relação aos olhos espirituais, a consciência, com os quais nós avaliamos o bem e o mal. Se os olhos da alma, isto é, a consciência, é perfeitamente sadia, a alma será ensinada corretamente. Quando, porém, a consciência é guiada por percepções humanas que não são submissas e abrandadas pela graça de Cristo, a mente está em condição enfermiça. Então as coisas não são vistas em suas consequências certas. A imaginação é trabalhada e os olhos da mente veem as coisas a uma luz falsa, distorcida. Precisas de uma visão clara, compassiva. Tua consciência sofreu abusos e tornou-se insensível. Mas se seguires a conduta certa, nova sensibilidade te virá. Quando podemos confiar na consciência? Mas dirá alguém: minha consciência não me condena por não estar guardando os mandamentos de Deus. Na palavra de Deus, porém, lemos que há boas e más consciências, e o fato de não te condenar a tua consciência por não guardares a lei de Deus não prova que estejas sem condenação à vista divina.
Leva tua consciência para junto da palavra de Deus e vê se tua vida e caráter estão de acordo com a norma de justiça que Deus ali revelou. Poderás então determinar se tens ou não tens uma fé inteligente e que espécie de consciência é a tua. A consciência do homem não merece confiança a menos que esteja sob a influência da graça divina. Satanás se prevalece de uma consciência não iluminada e assim leva os homens a toda sorte de enganos, porque não fizeram da palavra de Deus o seu conselheiro. Muitos têm forjado um evangelho seu próprio, da mesma forma que substituíram a lei de Deus por outra, de sua própria feitura. A palavra de Deus, a norma. Não basta o homem julgar-se seguro seguindo os ditames de sua consciência. O ponto a ser assentado é: está a consciência em harmonia com a palavra de Deus? Senão, não pode ser seguida com segurança, pois enganará. A consciência precisa ser esclarecida por Deus. Importa que se consagre tempo ao estudo das Escrituras e à oração. Assim se estabelecerá a mente e fortalecerá e fixará. Está a consciência mudando a vossa vida? Podeis ter consciência e esta pode trazer-vos convicção, mas a questão é essa convicção um agente atuante? Atinge essa convicção vosso coração e atos do homem interior? Verifica-se uma purificação das sujidades do templo da alma? Isto é o que nós precisamos, porque vivemos em tempo como o dos dias dos filhos de Israel. E se tendes quaisquer pecados, não vos detenhais até que eles sejam corrigidos e removidos. A influência da verdade sobre a consciência e o coração. Diz o salmista: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Salmos 119, 130. Quando a verdade atua apenas sobre a consciência, ela cria muito desassossego. Mas quando a verdade é convidada para adentrar o coração, o ser todo é levado em cativeiro a Jesus Cristo. Os próprios pensamentos são feitos cativos, pois a mente de Cristo opera onde a vontade é submetida à vontade de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, verso 5. Aquele a quem o Senhor liberta é de fato livre e não pode ser levado em servil cativeiro do pecado. A verdade mantida apenas pela consciência agitará a mente. Por sua consciência, todo judeu sincero se convencia de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas o coração, em seu orgulho e ambição, não se rendia. Mantinham uma oposição à luz da verdade, a qual estavam decididos a resistir e negar. Quando a verdade é considerada como tal apenas pela consciência, quando o coração não é estimulado e tornado receptivo, a verdade tão somente agita a mente. Mas quando a verdade é como tal recebida no coração, ela passou através da consciência e cativou a alma por seus puros princípios. É posta no coração pelo Espírito Santo, que adapta a sua formosura à mente a fim de que seu transformador poder possa ser visto no caráter. Deus não força a consciência. Deus nunca força a vontade ou a consciência. Porém, um recurso constante de Satanás para alcançar domínio sobre os que de outra maneira não pode seduzir é o constrangimento pela crueldade. Por meio do medo ou da força, procura reger a consciência e conseguir para si mesmo a homenagem. Quando a consciência é guia seguro. Aquele cuja consciência é guia seguro não se detém a arrazoar quando a luz brilha sobre ele, provinda da palavra de Deus. Ele não será guiado por conselho humano. Não permitirá que negócios mundanos lhe impeçam a obediência. Deporá todo interesse egoísta à porta da investigação e se aproximará da palavra de Deus como alguém cujo interesse eterno esteja na balança. Emoções e desejos submetidos à razão e à consciência. Se não quisermos cometer pecado, temos de evitar seu próprio princípio. Cada emoção e desejo tem de ser mantido em sujeição à razão e à consciência. Todo pensamento pecaminoso tem de ser instantaneamente repelido.
para a câmara de oração, seguidores de Cristo. Orai com fé e de todo o coração. Satanás está vigilante para enlaçar-vos os pés. Precisais ter socorro do alto, se quereis escapar de seus ardis. Pertence-vos, porém, manter toda emoção e paixão sob domínio, em calma sujeição ao entendimento e à consciência. Então Satanás perde o poder de controlar a mente. As cicatrizes sempre permanecem. Que foi que ganhou aquele homem desonesto com seus princípios mundanos? Que alto preço pagou por seu êxito? Ele sacrificou sua nobre varonilidade e se encaminhou para a estrada que leva à perdição. Ele poderá converter-se, poderá reconhecer a impiedade de sua injustiça aos seus companheiros e, quanto possível, fazer restituição. As cicatrizes, porém, de uma consciência machucada permanecerão para sempre. A graça de Deus, suficiente para a consciência culpada. Quando o pecado luta pelo predomínio no coração, quando a culpa oprime a alma e sobrecarrega a consciência, quando a incredulidade obscurece a mente, lembrai-vos de que a graça de Cristo é suficiente para subjugar o pecado e banir a escuridão. Entrando em comunhão com o Salvador, penetramos na região da paz. Podeis fazer de vós o que preferis. Uma vez mais vos advirto, como alguém que terá de defrontar estas linhas naquele dia em que o caso de cada qual será decidido. Entregai-vos a Cristo sem demora. Ele apenas pelo poder de sua graça pode remir-vos da ruína. Só Ele pode pôr vossas faculdades morais e mentais em estado de saúde. Vosso coração pode aquecer-se com o amor de Deus, vosso entendimento ser claro e amadurecido, vossa consciência iluminada, viva e pura, vossa vontade correta e santificada, sujeita ao controle do Espírito de Deus. Podeis tornar-vos o que preferis. Se quiserdes agora fazer meia volta, cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Então sereis de fato felizes, tereis êxito nas lutas da vida e vos erguereis para a glória e honra na vida melhor que esta. Escolhei hoje a quem sirvais. Não se intrometer nas consciências alheias. A consciência em relação às coisas de Deus é um tesouro sagrado, no qual nenhum ser humano, qualquer que seja a sua posição, tem o direito de se intrometer. Nabucodonosor ofereceu aos hebreus outra oportunidade, e quando a rejeitaram, ficou iradíssimo, e mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Disse aos cativos que os lançaria nessa fornalha. Tomados de fé e confiança, responderam: Nosso Deus, a quem servimos, é capaz de livrar-nos. Se não faz, tudo bem, entregamo-nos a um Deus fiel. Não servir de critério aos outros. Deus não deseja que façais de vossa consciência um critério para os outros. Tendes um dever a cumprir, isto é, tornar-vos animosos e joviais e cultivar a abnegação em vossos sentimentos, até que tornar felizes a todos os que vos rodeiam seja vosso maior prazer. Os pais devem ajudar os filhos a conservar a consciência pura. Sou instruído a dizer aos pais: fazei tudo o que esteja em vosso poder para ajudar vossos filhos a terem uma consciência pura, limpa. Ensinai-os a se alimentarem com a palavra de Deus. Ensinai-lhes que são os filhinhos do Senhor. Não vos esqueçais de que Ele vos designou como guarda deles. Se lhes derdes alimento adequado e os vestirdes saudavelmente, e lhes ensinardes diligentemente a palavra do Senhor, preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28, verso 10. Com muita oração a nosso Pai Celestial, vossos esforços serão ricamente recompensados. Deve-se limpar a consciência. Cada aposento do templo da alma tornou-se mais ou menos maculado e precisa de limpeza. A câmara da consciência, coberta de teia de aranha, deve ser adentrada. As janelas da alma devem ser fechadas em direção da terra e escancaradas para o céu, a fim de que os brilhantes raios do sol da justiça tenham livre acesso. A memória deve ser refrigerada por princípios bíblicos.
A mente deve ser mantida clara e pura, para que possa distinguir entre o bem e o mal. Ao repetirdes a oração que Cristo ensinou a seus discípulos e então lutardes para respondê-la na vida diária, o Espírito Santo renovará a mente e o coração e vos dará forças para cumprir altos e santos desígnios. Consciência limpa traz perfeita paz. Paz interior e consciência livre de ofensa para com Deus vivificará e revigorará o intelecto, qual orvalho destilado sobre as tenras plantas. A vontade é então dirigida e controlada adequadamente e é mais decidida e todavia livre de perversidade. As meditações são agradáveis, pois que são santificadas. A serenidade mental que vos será dado fruir será uma bênção a todos aqueles com os quais vos associais. Essa paz e calma em tempo tornar-se-á natural e fará refletir seus preciosos raios sobre todos os que vos cercam, para de novo refluir sobre vós. Quanto mais experimentardes o sabor dessa paz celestial e quietude da mente, tanto mais aumentará. É um animado, vivo prazer, que não lança todas as energias morais no estupor, mas desperta-as para uma acrescida atividade. A perfeita paz é um atributo do céu que os anjos possuem. Que Deus vos ajude a tornar-vos possuidores dessa paz.